Primeiro livro de Enoque. Primeiro Enoque, de 40 a 45. Os 4 anjos. Depois disto eu vi milhares de milhares e miríades de miríades, e um número infinito de pessoas, em pé, diante do Senhor Deus. Igualmente, nas 4 asas do Senhor Deus, nos 4 lados, percebi outros, ao lado daqueles que estavam em pé diante dele. Seus nomes também eu sei porque o anjo que estava comigo declarou-os a mim, revelando-me toda a coisa secreta. Então ouvi as vozes daqueles sobre os 4 lados, magnificando o Senhor da glória. A primeira voz abençoou o Senhor Deus para sempre e sempre. A segunda voz ouvi abençoando ao Messias e aos eleitos que sofrem pela causa do Senhor Deus. A terceira voz eu ouvi pedindo e orando em favor daqueles que habitam sobre a terra, e suplicam no nome do Senhor Deus. A quarta voz eu ouvi expulsando os anjos ímpios, e proibindo-os de entrarem na presença do Senhor Deus para proferirem acusações contra os habitantes da terra. Depois disso eu pedi ao anjo da paz, que prosseguia comigo, para explicar tudo o que estava escondido. Eu disse-lhe: quem são aqueles que eu havia visto nos 4 lados e que palavras eram aquelas que eu havia ouvido escrito? Ele respondeu: o primeiro é o misericordioso, o longânimo, o Santo Miguel. O segundo é aquele que preside sobre todo o sofrimento e toda a aflição dos filhos dos homens, o Santo Rafael. O terceiro, o qual preside sobre tudo que é poderoso, é Gabriel. E o quarto, o qual preside sobre o arrependimento e a esperança daqueles que herdarão a vida eterna, é Fanuel. Estes são os 4 anjos do Altíssimo Deus e suas 4 vozes, as quais naquele momento eu ouvi. Segredos dos fenômenos da natureza e dos luminares. Depois disso eu vi os segredos do céu e do paraíso, de acordo com suas divisões, e das ações humanas enquanto eles pesavam nas embalanças. Vi as habitações dos eleitos e as habitações dos santos. E ali meus olhos viram todos os pecadores que haviam negado o Senhor da glória e como eles foram expelidos dali, e arrastados para fora. Como eles estiveram ali, nenhuma punição procedeu contra eles vinda do Senhor Deus. Ali também meus olhos viram os segredos do raio e do trovão e os segredos dos ventos, como eles são distribuídos quando eles sopram sobre a terra, os segredos dos ventos, do orvalho e das nuvens. Ali eu vi o lugar de onde eles saem e tornam-se saturados com o pó da terra. Ali eu vi câmaras fechadas de onde se origina a distribuição dos ventos, a câmara do granizo e a câmara da neve, a câmara das nuvens, e a própria nuvem, a qual continuava sobre a terra antes da criação do mundo. Eu vi as câmaras do sol e da lua, e de onde eles saem e para onde voltam, o seu retorno magnífico, e como um tem precedência sobre a outra, a sua rota admirável, e como não transgridem o seu curso, não aumentando nem diminuindo, e como guardam entre si a fidelidade e o juramento pelo qual se comprometeram. Primeiramente avança o sol e segue o seu curso obedecendo à ordem do Senhor Deus, e grande é o seu nome para sempre. Depois eu vi o caminho oculto e o caminho visível da lua, que naquelas paragens segue o seu curso tanto de dia como de noite. Na presença do Senhor Deus, eles se colocam um atrás do outro, agradecendo-o e louvando-o sem cessar. Para eles o seu agradecimento é o descanso. Pois o sol faz muitos giros, ou para a bênção ou para a maldição, e o caminho da lua é luz para os justos, mas trevas para os pecadores, em nome do Senhor, que separou a luz das trevas. Dividiu os espíritos dos homens e fortaleceu os espíritos dos justos em nome da sua justiça. Nenhum anjo nem uma potestade poderia impedir isso, pois foi ele quem estabeleceu para eles todos um juiz, que os julgará na sua presença. A morada da sabedoria divina. A sabedoria não encontrou um lugar na terra onde pudesse habitar, sua habitação, portanto, está no céu. A sabedoria saiu para habitar entre os filhos dos homens, mas ela não obteve habitação.
A sabedoria retornou ao seu lugar e assentou-se no meio dos anjos. Mas a iniquidade saiu depois do seu retorno, a qual de má vontade encontrou uma habitação e residiu entre eles como chuva no deserto, e como orvalho na terra seca. Os segredos astronômicos. Eu vi também outros relâmpagos e as estrelas do céu. Então eu percebi como ele chamava a todas pelo seu nome e como elas o escutavam. Então eu vi como elas foram pesadas com uma balança justa, segundo a intensidade da sua luz. Vi também a profundidade dos seus espaços e o dia do seu aparecimento, e como a sua órbita provocava raios. Eu vi como suas órbitas correspondiam ao número do anjo e como guardavam fidelidade entre si. Então eu perguntei ao anjo, que prosseguia comigo, e ele explicou-me coisas secretas, e quais eram seus nomes. Ele respondeu: o Senhor Deus mostrou a ti uma similaridade disto. Eles são nomes dos justos que habitaram na terra, os quais acreditam no nome do Senhor Deus para sempre e sempre. Outra coisa também vi com respeito ao esplendor, que ele sobe por causa das estrelas e torna-se esplendor, sendo incapaz de abandoná-las. A segunda parábola. O reino do Messias, novos céus e nova terra. A segunda parábola, a respeito daqueles que negam o nome da habitação dos santos e do Senhor Deus. Aos céus eles não ascenderão nem virão sobre a terra. Esta será a porção dos pecadores que negam o nome do Senhor Deus e que estão assim reservados para o dia da punição e da aflição. Naquele dia o Messias se assentará sobre um trono de glória e escolherá suas condições e suas incontáveis habitações, enquanto seus espíritos nele serão fortalecidos quando eles virem meu eleito, pois esses fugiram por proteção para meu santo e glorioso nome. Naquele dia eu farei com que meu eleito habite no meio deles, mudarei a face do céu, o abençoarei e o iluminarei para sempre. Eu também mudarei a face da terra, a abençoarei, e farei com que aqueles a quem elegi habitem sobre ela. Mas aqueles que cometeram pecado e iniquidade não habitarão nela, pois eu marquei seus procedimentos. Meus justos eu satisfarei com paz, colocando-os diante de mim, mas a condenação dos pecadores se aproximará, para que eu possa destruí-los da terra.